a gente precisava escolher um nome para o ponto de cultura. Precisava de um nome que tivesse uma referência aqui para a cidade de Guaíba. E aí veio um estalo. Aí eu lembrei do pássaro biguá, que é um pássaro que habita aqui nas margens do lago. E também um nome que traz essa referência também ecológica, que para o nosso espaço é muito importante, já que ele é bioconstruído. E depois fomos pesquisar, então, quem era esse pássaro, né? O que era esse pássaro. E aí nos identificamos muito com essa característica que ele tem de ser um pássaro coletivo, de ser um pássaro certeiro na sua pesca. Mais tarde a gente teve a ideia de aumentar esse nome, né? Não ficar só biguá, mas de ser espaço livre biguá, por essa relação da liberdade, de ser um espaço livre de liberdade de expressão cultural, artística. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, cá na terra, tá caindo fulô, lá do céu, cá na terra, tá caindo fulô. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, cá na terra, tá caindo fulô, lá do céu, cá na terra, tá caindo fulô, 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 lá do céu, cá na terra, tá caindo fulô, lá do céu, cá na terra, tá caindo fulô. Quem ouviu meu cantar, um pouco me conheceu, vou levando o coração a flor que tu me deu, e que quando chega a hora de partir para outro chão, deixo a tristeza de fora e canto minha louvação. Eu não vou estar aqui, mas nunca vou me esquecer o calor que recebi. Tô de volta pra você. Vou-me embora, deixo aqui meu coração. Vou levando assim na aurora, deixando a flor no chão. Tá caindo fulô, tá caindo fulô. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, cá na terra, tá caindo fulô. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio, na palma da tua mão, bem no meio tem uma linha, ligada ao coração, que sabia dessa história, antes mesmo da canção, na tua mão, na tua mão, na tua mão, na tua mão. Nós somos a Comparsaria das Façanhas, né? Vou contar um pouco para vocês da história, né, que veio a desembocar, né, no projeto Espaço do Ponto de Cultura, né, Espaço Livre Biguá. A Comparsaria das Façanhas nasce, né, depois de uma viagem que eu e a Déia fizemos, né, pelo Brasil, e a gente viu assim, né, a questão da globalização, né, a padronização da cultura, né, e aí a gente viu esses aspectos impactando, né, na realidade brasileira e mundial também, né. Ao chegar ao Rio Grande do Sul, a gente funda, né, o grupo Comparsaria das Façanhas, né, com essa bagagem, né, de ter tido essa experiência assim bem diversificada, né. E aí o grupo Comparsaria, né, tem esse propósito, né, de trazer essas questões sociais
e vem imbuído, né, de fazer projetos e fomentar, né, a cultura em Guaíba, né. Também eu posso falar um capítulo assim da história, acho que do Biguá, porque eu fui no primeiro seminário latino-americano de culturas populares, né, em Brasília, né, junto com a delegação do Rio Grande do Sul, né, fui um dos delegados, né, e aí fui um dos fundadores do Fórum de Culturas Populares do Rio Grande do Sul. Toda essa bagagem sempre me traz essa necessidade de fazer alguma coisa, né, para dar acesso às pessoas e para a gente dialogar com os diversos fazeres, né. A Comparsaria das Façanhas nasce com esse propósito de um teatro popular, de um teatro que congregue outras manifestações populares e com esse desejo, com esse intento de encontrar as comunidades, de encontrar quem não tinha, ou não fazia, ou não tinha acesso, ou não conhecia, ou não tinha a possibilidade de vivenciar esse processo artístico, esse processo... É um processo de fomento, né? Acho que a Comparsaria nasce com esse propósito, com esse desejo imenso de trabalhar na coletividade, de trabalhar na fruição desse projeto que congrega, repito, todas as manifestações populares. Na medida que a Comparsaria das Façanhas ia avançando seus trabalhos, nós como artistas sentíamos muito falta de atividades voltadas ao teatro, como formações, né, atividade de formação continuada, como festivais também. Então, nesse sentido, nós fizemos um projeto que se chamava Encontro de Cultura Popular e Teatro, que foi um festival de cultura popular e teatro aberto ao público, com atividades culturais de teatro, outras manifestações populares também, com oficinas e também bate-papo, seminário. Vem aí! O terceiro encontro de cultura popular e teatro. Acontece de 25 a 28 de outubro no Parque da Juventude. Realização Comparsaria das Façanhas e ONG Semente Solidária. Patrocínio Setudec, Prefeitura Municipal de Guaíba. A cultura liberta! Eu lembro que eu entrei, era um espaço enorme, era um salão, e que vocês transformaram para receber, para acolher as pessoas. E a gente percebia o cuidado em cada detalhe. Eu lembro que tinha um ambiente assim mais separado, com os panos muito coloridos. E eu entrei, a sensação que eu guardo comigo daquele lugar é de aconchego. Esse projeto, mais tarde, junto com a ONG Semente Solidária, em 2014, ele foi motivador para a gente participar do edital de culturas populares, de pontos de cultura do estado do Rio Grande do Sul, qual a gente foi contemplado. Eu participei da formação do Ponto de Cultura Biguá enquanto membro da ONG Semente Solidária. O Ponto de Cultura Biguá ele foi proposto formalmente no edital dos pontos de cultura do governo do estado em 2014. Então foi quando a gente formulou esse projeto. Era um projeto bem amplo, que previa 3 anos de atividades culturais, que envolviam teatro de rua, teatro do oprimido, artes visuais, envolvia também cinema,
envolvia música, várias linguagens artísticas e culminava num grande encontro de cultura. Então, o ponto de cultura, ele partia de algumas atividades que a gente já tinha experiência em realizar, principalmente o curso de Teatro do Oprimido, Teatro de Fato, e o Encontro de Cultura, e se ampliava para outras linguagens. Então a nossa ideia era ter um espaço físico que comportasse essas atividades de formação de artistas e de formação de plateia também, e dialogar com iniciativas que já existiam. Em 2019, então vejam bem, 5 anos depois daquele primeiro movimento, né, fomos chamados novamente na perspectiva de fazer uma readequação. Eu confesso que na época eu não levei a sério, achei que não, vai ser que nem em 2016 que eles nos chamaram, fizeram abrir conta, ver uma série de documentações e no fim a gente teve todo um trabalho, uma série de problemas burocráticos e gastos por causa da conta e não aconteceu. E a ideia foi muito positiva, assim, não, eu acho que vai rolar, assim, porque agora eles estão chamando e estão dando orientações bem específicas, eu quero tentar, isso é um sonho meu e tal, e botou muita fé e no fim deu super certo, aconteceu, né? A gente queria fazer o espaço que fosse um espaço que não fosse simplesmente uma obra comum, porque a comparsaria ela tem essa característica de reaproveitamento, né, dos seus materiais, do seu cenário, reaproveitamento de figurinos. Então, como tem essa característica, a gente também tinha vontade de fazer uma construção que fosse de forma sustentável, né? E a gente conheceu a Clara. Olá, o meu nome é Clara, eu sou arquiteta e bioconstrutora e eu nasci e cresci em Guaíba e fui convidada um tempo atrás, com muito prazer, pelo Arachane e pela Andrea, para fazer o projeto, né, desenvolver junto com eles o projeto do Espaço Teatro Biguá, no Ponto de Cultura Biguá. E é esse espaço de resistência da cultura local, né, que é tão deficiente em todos os lugares, mas em Guaíba principalmente. Eu sei que o Biguá tem muita importância como espaço coletivo e espaço de ensaios, espaço de resistência cultural e política também. Com a ajuda de muitos parceiros, né, que participaram tanto com a mão de obra ou com algumas doações para a gente conseguir concretizar esse espaço. E os fechamentos em si, eles foram fruto de oficinas que a gente
deu com muita ajuda do AMA também. Somos parceiros aí de caminhada da Comparsaria das Façanhas. A gente acompanha também o grande compromisso da Comparsaria das Façanhas, além da cultura popular, com as questões ecológicas, desde o conteúdo das suas peças, da forma com que constrói seus cenários, e agora, mais do que nunca, com a materialização do seu espaço físico, o Espaço Livre Biguá, que foi totalmente bioconstruído, em muitos processos de mutirão, onde muitas pessoas puderam colocar ali a sua energia e aprender também algumas técnicas de bioconstrução, que usam assim uma arquitetura mais inteligente, né, com aproveitamento da luz solar, os ventos predominantes da região. Isso tudo é observado no projeto, e na execução se utilizam materiais de construção menos agressivos ao ambiente, né, como a taquara, o barro, vidro. Dentro do nosso terreno tinha uma casa que não estava sendo habitada, que era dos pais do Arachane, e eles nos doaram a casa para a gente poder guardar os materiais do teatro, e essa casa também foi utilizada para alguns ensaios, porém esta casa já era velha, né, antiga, e estava bem debilitada, havia muitos cupins, as telhas já estavam se quebrando, telha de barro, vários problemas, problema na porta, fechadura, janela. Então, nasceu a ideia de pegar e desmanchar a casa para poder se reconstruir uma outra casa para a gente poder ali ter mais condições para os trabalhos. A gente desmanchou então essa casa parcialmente, manteve uma parte dela que era de alvenaria e desenvolvi um projeto em cima disso, que é uma estrutura de madeira com telhado com telhas reaproveitadas da própria casa, né, telhas de barro, e esses fechamentos de bioconstrução, né, usando técnicas de pau a pique e de cobre. E a bioconstrução então ela consiste em paredes de madeira, de bambu, no caso, que foi colhido atrás do terreno, e fechamento de barro fermentado com esterco de vacas, que também é ali de um vizinho próximo. Aí, né, acontece, né, da gente trabalhar com um curso de teatro oprimido aqui na cidade, né, nos anos de 2015, e uma turma com 42 pessoas, né, que acabam se formando, a gente tinha que derrubar e desmanchar esse espaço, né, e aí eles marcam uma reunião com a gente aqui no pátio e eles nos propõem, né, de derrubar por abaixo, né, da estrutura precária que estava se encontrando aqui. A gente está aqui para contar para vocês um pouco da nossa experiência, de como a gente participou do pontapé inicial do Espaço Livre de Cultura Biguá, né? E a gente foi conhecendo cada vez mais a Déia e o Arachane, visitamos a casa deles, e aí conhecemos o sonho deles, né, de construir o Espaço de Cultura Biguá. Então, conversa vai, conversa vem, a gente começou a pensar e tinha que arrumar alguma forma de mobilizar mutirões, né, e alguma forma de levantar renda para poder ajudar na construção do espaço livre. Aí a gente começou a campanha. Então a primeira coisa que a gente fez foi uma vaquinha online, né? E aí a gente foi divulgando a vaquinha. A gente fez também um jantar vegano. Foi a primeira atividade que a gente fez aqui dentro do terreno do Ponto de Cultura Biguá. Era uma noite fria, fizemos uma fogueira, vendemos pratos de comida, e a partir disso foi tendo outras ideias de outras atividades. Outras atividades também importantes foi um pedágio cultural, que a gente reuniu alguns dos artistas
de Guaíba, e a gente levou a arte para esse pedágio. Então as pessoas doavam, né, o recurso, e a gente devolvia uma apresentação de bambolê, uma poesia ou uma música. A gente sempre tentou, de uma forma criativa, fazer as atividades aqui para atrair o público. que teve o curso do Teatro do Oprimido, a gente foi fazendo cada vez mais mutirões, fazendo rifas, rolava algumas jantas também, alguns eventos relacionados à arte. Coube bem mais ou menos numa época onde Guaíba começou, na verdade, acho que pelo menos aqui no sul para nós, aquela febre dos food trucks, né? A gente produziu o alimento, sabia os custos dele e o quanto também agregar de valor para poder chegar na venda e ter condições de vender também, porque não adianta... Porque nesse momento era importante ter um lucro para começar a arrecadar alguma coisa para o Biguá. Desse vai e vem do teatro, a gente conversava muito com a Déia e ela falou sobre o projeto do Biguá, que ela pretendia fazer um galpão e uma obra que fosse uma obra bem ecológica. Eu quero ser feliz, onde é preciso. Acho que ele tá só mal encaixado, né? Mal encaixado ali. Vamos lá. Aí força ele aqui, ó. Aí, quase tentar aqui, né?
Tá, mas depois com a terra também. Me empresta só um pouquinho. Obrigada. O outro caminho aqui. Deixa. Pode ser com as pedras, hein, em vez de terra. A ideia inicial era só para construir um local onde a gente pudesse guardar os nossos materiais e também para ensaiar. Só que na medida que foi passando e a gente foi conhecendo as pessoas e começaram a chegar os mutirões, a gente foi vendo o envolvimento que essas pessoas estavam tendo e aí a gente, por que não fazer disto, ao invés de só uma casa de ensaio, um centro cultural aberto ao público. Eu falei com ela que eu era pedreiro e coisa e tal, que eu topava ajudar a fazer e a estrutura, o telhado, que eram as coisas mais difíceis que tinham para fazer no espaço cultural ali. Nosso primeiro pilar. E o pé da sapata ali. Aham. A minha amarrada que a gente amarrou no detalhe. O detalhe tá só num aramezinho aqui. Detalhe da segurança do negócio para ficar em cima aqui. O terceiro homem foi essa tábua aí no meio do pilar. O terceiro homem foi essa escora aí e tal. E vamos pros próximos. Vamos pro próximo. Aí tá o homem. E aí todo esse processo de construção do Biguá, ele se deu a partir disso, de mutirões que a gente era convidado a participar, né, a ajudar na construção do espaço. Eu vim para Guaíba para fazer um mutirão aqui na construção do espaço Livre Biguá. A gente estava num processo ali de limpar telhas que era bem, né, assim, pesado assim, né, tipo, tinha que limpar com escovinha e tal, então ficamos uma galera fazendo isso bastante tempo, a gente não conseguia nem ver mais telha depois. Quando eu comecei na minha primeira aula de teatro, onde falaram corram lentamente, eu nunca imaginei que aquela garotinha toda desengonçada faria parte da construção de algo tão grande assim. Eu estive lá, lavei telha, pisei em barro e foi uma das coisas mais divertidas que eu já fiz. Eu participei dos primeiros, acho que de um dos primeiros movimentos ali para começar a construção, né, do espaço, que foi fazer as fundações, né, virar massa, fazer as bases da estrutura toda. Foi uma coisa muito maravilhosa e a gente fazia mutirão. E o pessoal ajudava a colocar material para dentro, os moirão pesado, né? As colunas que são de madeira. E eu me lembro que eu e a Deia, no primeiro mutirão, no primeiro encontro, que foi o primeiro mutirão,
a gente subiu no telhado e a gente ia tirando telha por telha. E a gente fez meio que um cordão assim, né? E a gente ia tirando as telhas, ia passando e todo mundo a gente ia passando de um por um e ia botando na pilha, assim. A gente sempre via assim, o empenho, né, e o brilho no olhar da Déia e do Arashane de quando eles falavam como eles idealizavam o espaço e coisa assim. Isso tomou dentro dos mutirões, isso virou uma coisa unânime assim, entre o pessoal pilhava de ir lá e fazer. E tem a minha... Não tinha serviço, não, né? Era com proteína? Era proteína. Aquela maiorzinha eu acho meio esquisita às vezes. Eu gosto mais dessa. Eu gosto. Olha, a banana! Decolando em 5, 4, 3, 2... Pra que tá enchendo a água? Pra lavar as telhas. Tá. Pode levantar ela aí na ponta aí, doutor. Eu levanto ela ou levanta ela? A madeira. É a madeira, vai levantando devagarinho. Ó, vamos sair com ela daqui, ó. Pera aí, vou chegar pra lá, ó. Aqui, agora tu levanta a madeira. Agora. Levanta. Levanta a madeira. Só um pouquinho. Peraí. Segura aí. Peraí, apoia ela aí, que eu vou com a outra mão. Vai subindo. Vai subir, vem empurrando ela pra mim. Para fazer uma reforma, eu quero saber qual é o resultado que eu quero colher. E hoje em dia o pessoal está fazendo reforma dizendo o seguinte: olha, o que eu quero fazer é evitar que eu tenha um buraco lá na frente. Mas escuta, depois da obra já estruturada, eu já tinha colocado o telhado, aí como eu improvisei lá um palco, lá com alguma parte do piso que ia ser, e já começou as atividades artísticas. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negros, negros novios y padrinos, negros cuñados de suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Tá na história, cansei dos negros na frente da batalha, nosso sangue não jorrou em vão. E hoje somos guerreiros de tantas batalhas, contando pelas penas de Deus. Cabeça de chapéu em cima da bomba verde, é tão bonito, tava viva da vida, tava tão ligado, cantava todo mundo, sem nessa cabeça, tava viva da vida, a minha mãe disse pra que eu não tivesse medo, que tendo medo eu iria ver o lado negro, o lado negro.
Eu agradeço muito por conhecer o Biguá. Agradeço pela oportunidade de ajudar, porque a primeira vez que eu fui foi em um mutirão. Trabalhamos juntos em outros mutirões, construindo sempre felizes e com prazer. Eu tive muitos momentos maravilhosos no Biguá. E o que me marcou foi quando eu ganhei a camiseta. Biguá, Espaço Livre, Guaíba, Rio Grande do Sul. Espaço Cultural Biguá. Lá tem algumas tábuas que eu coloquei lá, o pessoal fez um trabalho muito bacana, participei junto com o pessoal lá, deixei alguma marca também, mas a marca maior do Biguá ficou aqui no meu coração. Esse espaço teve vários momentos, né? E um dos momentos assim mais difíceis, né, foi de conseguir essa matéria-prima, né? Como a terra, a argila aqui de Guaíba não é muito boa para esse tipo de obra, né, que a gente gostaria de fazer para resgatar, né, as construções. E hoje, apesar de ser atualmente, né, muita gente vem resgatando, né, recuperando essa maneira de fazer, né, que é utilizando o barro. Que são técnicas de construção com muita qualidade, mas que foram sendo marginalizadas com o tempo. E são parte da nossa arquitetura vernacular aqui do Rio Grande do Sul, dos guaranis principalmente. Demorou muitos anos, né, até que a gente chegasse a poder construir essas paredes, de colocar o barro, né. Esse foi um processo que, além dos outros aqui, ele foi um que a gente aguardou bastante para chegar a acontecer. Depois desses mutirões, assim, também a gente passou pela fase de colocar o barro na parede. E essa fase aí, tivemos um pouco de percalço no meio do caminho, né, porque a gente não conseguia o barro. E depois que a gente conseguiu, aí veio a pandemia. E com a pandemia a gente não pôde mais fazer os mutirões presenciais. Então, nesse momento, quem terminou de colocar na parede foi eu, a Arashane e a família aqui, os meus 2 filhos, né? Começou essa semana em Guaíba a oficina livre de introdução à linguagem do palhaço. E quem está aqui com a gente para falar mais sobre essa atividade é o Arashane Jardim, um dos fundadores do Ponto de Cultura Espaço Livre Biguá, e o conselheiro municipal de cultura de Guaíba e produtor cultural Isaac Santos. Bem-vindos, guris! A gente acabou conhecendo o André e o Arashane ainda no ano de 2016, né? Antes de voltar para Guaíba, Guaíba é minha cidade natal. Antes de voltar para cá, eu resolvi entrar em contato com alguns grupos que tivesse alguma relevância aqui na região, né? Um dos grupos que me responderam foi a Comparsaria das Façanhas, que é o grupo do Arashane e da Deia, e eu acabei conhecendo muito mais do que um grupo de teatro, acabei conhecendo um sonho, né? Acabei conhecendo o Espaço Livre Biguá, ainda bem no inicinho, ainda era uma sementinha que foi crescendo e chegou nisso que é agora, né? A importância do Biguá para a cidade ainda é difícil de mensurar, porque agora que a gente está tendo o gostinho de ver o Biguá dando voos cada vez mais altos, assim, né? Esse ano de 2020, eles tiveram essa oportunidade de executar diversas oficinas, e a gente viu o quanto isso fez diferença para a autoestima dos artistas da cidade, das pessoas que são interessadas pela cultura, né? Eu conheci o Espaço Livre Biguá, Ponto de Cultura, quando ainda não era um espaço físico como é hoje. Eu conheci através da Deia e do Arashane, quando eu fiz o curso com eles, Teatro de Fato. E depois, uns anos depois, em 2018 e 2019, a Deia e o Arashane me convidaram para ministrar as aulas junto com eles. Então o espaço para mim é um lugar muito acolhedor.
as minhas primeiras oficinas na palhaçaria foi no Biguá. Então, para mim, o Biguá vai estar sempre marcado como uma parte da minha história. Eu tive a oportunidade de ter sido chamado pela Déia e pela Orachane a fazer parte dessa primeira rodada de atividades do Espaço Livre Biguá, né? Que eu sabia, todos nós sabíamos, era um projeto que estava sendo acalentado há alguns anos já, né? E em 2020, finalmente, ele ganhou vida. E eu, juntamente com o Eduardo Teixeira, nós fomos chamados a dar as oficinas de produção audiovisual e pós-produção. Mas nós não contávamos, é claro, com a pandemia de 2020, né? Com a questão do coronavírus, que fez com que nos obrigou a repensar todas as oficinas, por causa que nós tínhamos pensado as oficinas de forma presencial, né? Era parte, inclusive, da proposta de um ponto de cultura como o Biguá promover esse encontro dessas pessoas, né? Esse encontro presencial. Então, nós tivemos que nos readaptar ao formato online. Eu acho que, apesar dessas dificuldades que foi no ano de 2020 para todos, né? Isso passou pelo Biguá também. Nós conseguimos cumprir o nosso trabalho, né? Que não só o nosso trabalho, mas o trabalho que eu vejo que é o trabalho, a função do Espaço Livre Biguá, que é democratizar a cultura, né? Que é disseminar a cultura pelo município de Guaíba. E é um espaço maravilhoso assim para fazer atividades. É muito importante esse espaço aqui na cidade de Guaíba, que fica perto das coisas, é de fácil acesso para as pessoas. E assim, eu tô muito feliz de estar nesse espaço, nesse tempo que eu fiquei aqui, um período, e gravando as oficinas para o projeto de Ponto de Cultura. Depois de todo esse processo aí de pandemia, a gente vai utilizar bem ele e vai ser muito, muito bacana, assim. E eu conheci o Ara e a Déia há muito tempo atrás, quando eu ainda era estudante do ensino médio. Eu sempre fui muito ligado ao Festival de Cinema Estudantil aqui de Guaíba. E, evidentemente, neste meio, eu acabei conhecendo a Déia e o Ara durante as atividades desse festival. São duas pessoas que moram no meu bairro, o mesmo bairro que eu, Vila Nova, Coronel Naçuca, né, aqui de Guaíba. E quando eu fiquei sabendo que existia a ideia do Espaço Livre Biguá, e é no meu bairro, é muito perto da minha casa, algumas quadras da minha casa, eu pensei, nossa, isso é uma revolução para a nossa cidade. Mas aí pensando hoje que eu já sou formado em audiovisual e posso contribuir de alguma forma com a minha arte, com essas novas crianças, com essas novas pessoas que podem conhecer esse espaço. Eu entro mais diretamente nessa fase do Espaço Livre Biguá nas oficinas de 2020, né? O espaço quase prontinho, a partir de um edital. Nós começamos a fazer uma série de oficinas que seriam até então presenciais, né? Mas tivemos a pandemia e nós tivemos que adaptar ela para o ensino remoto, para o digital, né? Pela internet. Eu tive a oportunidade ainda de fazer a primeira aulinha lá, minha primeira aulinha da oficina. Eu fui presencialmente ali no Biguá, a gente sentou em roda, a gente conversou com os alunos, foi tão bom. Mas é só uma forma de dizer aqui a minha gratidão e minha felicidade por ter um espaço assim tão lindo nessa cidade para tantas pessoas, vai agregar tantas pessoas, e parabenizar a Déia e o Arachane por tudo que eles vêm fazendo ao longo desse tempo, ao longo da trajetória e da caminhada deles. O que dizer sobre esse pássaro chamado Biguá? É incrível porque, como irmã da Déia, eu pude acompanhar o nascimento dessa história, né? Então, para mim é muito gratificante ter acompanhado, ter visto esse pássaro crescer, esse pássaro que se chama Biguá, e que hoje é um espaço, né, que tem uma sede, essa sede
que é um ponto de cultura. E o Biguá hoje, ele é uma manifestação de telhado, de parede, de janela, e muito interessante, erguido, tudo erguido com a comunidade, erguido de uma maneira biossustentável, de uma maneira ecológica. Então todos esses valores, eles trazem assim, uma abundância. É tão maravilhoso ver tudo isso. Como também ter participado artisticamente, né, com o grupo, ter a oportunidade de trabalhar com a assessoria de imprensa desses projetos como o Teatro do Oprimido, projeto como a Mostra de Teatro e Cultura Popular. Enfim, muito a dizer, né, sobre esse pássaro chamado Biguá. Bom, o Biguá atualmente, né, o que ele se destina? Ele se destina, né, a ser um espaço para as manifestações culturais, né? Ele tem esse espaço, né, usado também para estudo, laboratório, né, pesquisa, né, de cultura e arte. E ele é aberto para toda a comunidade, né, de Guaíba. A gente, né, durante esse processo recebeu muita gente de outros lados, de outras cidades aqui, né? E também esse espaço está aberto para o Rio Grande do Sul. Porque a gente produz esse nosso fazer, a gente tem expectativa de um futuro melhor, né? Um futuro com muito mais cultura, com muito mais vivências, com muito mais experiências de vida e que busca algo simbólico, significativo para essa comunidade cultural, né? Então, hoje o Biguá é isso. Daquela pequena sementinha, né, está brotando uma árvore, onde possa abrigar outros seres também. Eu vejo o Biguá como um grande sonho que finalmente está sendo realizado depois de muito esforço, de muita luta. Para mim que acompanho eles desde o início de tudo, chegar até aqui não foi fácil. Eu vi muita coisa acontecer, cansei de ver eles procurando lugares para ensaiar e não conseguir. Aí a gente tem que ensaiar na rua, tem que ensaiar na área verde, ensaiar na casa de amigo, aí procura apoio, faz divulgação. Então, quando surgiu essa ideia de construir um espaço de cultura para a cidade de Guaíba, foi uma ideia incrível. Porém, foi muito difícil de executar essa ideia, porque envolve muitas pessoas e muitas coisas. E eu lembro de uma fase que o Biguá era um passo à frente e 2 atrás. E eu via muito meus pais cansados, pensando em desistir de tudo. E hoje, eu olhando tudo que a gente passou até aqui, é muito gratificante, é muito lindo. E eu tenho muita gratidão, agradeço a todos que fizeram parte disso tudo, que fizeram esse sonho se tornar possível, que não desistiram do Biguá. Vocês são muito importantes, agradeço muito. E eu tenho certeza que esse espaço vai abrir portas para muitas pessoas. Um grande beijo e boa Biguá! Pelo teu sorriso chegar, com o teu sorriso partir, uma história a contar e ao sair ter outra para levar. Essa é a magia da arte, e dela todos somos parte. Sem essa magia, me diz então o que de nós seria. Ser um arco-íris de preto e branco pintasse o céu, cidade
Façanhas e todos os seus parceiros. Parabenizo a comunidade de Guaíba que se envolveu nesse projeto, que está ali, que está vivenciando, que está junto, que se faz presente. E é realmente um grande presente para a saúde cultural de Guaíba, para a saúde cultural do nosso país. A gente espera que o Biguá ele tenha uma vida longa e com voos cada vez mais altos. Então, toda a sorte do mundo para o Biguá. A gente espera continuar fazendo parte dessa história, que mais e mais a gente possa aprender dentro desse espaço e também usufruir dele como um ponto de cultura. Eu espero que esse primeiro voo do Biguá, né, que eu tive a honra de participar, seja o primeiro de muitos ainda, né, que a gente veja as repercussões disso nos próximos anos aqui em Guaíba. Eu desejo muitos frutos, muito futuro para o Biguá. E muitas oficinas e muita agitação. Tá muito lindo o espaço e acho que cada vez vai gerar mais frutos e espaço para as pessoas se expressarem das mais variadas maneiras, né? Aqui meu enorme amor a todos vocês que construíram e constroem o Biguá e obrigada também. Muito obrigado, Deia Arachani, por tudo. E o Biguá é simplesmente uma flor ou um fruto que floresceu. A gente sabe que vocês plantaram, prepararam a terra, fizeram as compostagens muito tempo antes. Isso aí. E muito obrigado. A gente ama muito vocês e a gente é muito privilegiado de ter conhecido vocês e fazer parte da vida de vocês. E quem puder, faça o curso com eles. Só tenho mesmo é agradecer a Deus pela oportunidade de um dia ter conhecido a Deia e o Arachani e a família dele. Biguá sempre foi um lugar muito especial para quem faz teatro aqui. Um lugar onde a gente se sente muito acolhido pelo grupo da Comparsaria das Façanhas também. Dá muito mais cor, mais vida para nossa cidade. Espaço maravilhoso que nós temos em Guaíba hoje, Espaço Cultural Biguá. Parabéns, Biguá. Muito sucesso, que o sol brilhe sempre para vocês e estamos juntos sempre. Que vingue muito por muito tempo e que seja um espaço que acolha muitas pessoas. E eu desejo para o Biguá voos muito altos, que continue levando a arte dessa forma democrática e transformadora para as pessoas ao redor. Que acho que o nosso maior desejo de todo mundo que esteve envolvido na formação desse ponto é que ele continue florescendo, continue crescendo e que o Biguá possa voar cada vez mais longe, mais alto. Então eu desejo toda a sorte e toda prosperidade e abundância para esse espaço e para todas as pessoas que apoiam ele. Eu queria deixar aqui o registro do compromisso que a AMA segue tendo de trabalhar junto com a Comparsaria das Façanhas para que a gente possa continuar construindo, né, uma cidade mais cultural, mais plural e com uma consciência ecológica cada vez maior. Muito obrigado por tudo e contem comigo sempre, sempre, sempre no que precisar no Espaço Livre Biguá. Eu tô com vocês. Que o amor continue sempre preenchendo o Espaço Livre Biguá. Um abração de urso! E para vocês... eu visto a camiseta sempre. E mando um abraço. Um abração, com muito carinho, muito afago. A gente só queria agradecer, né, todos que estiveram com a gente, que nos instigaram e que deram do seu apoio e que fizeram esse projeto acontecer. E agora venha com a gente, segurar as mãos e alçar voos. Voa, Biguá! Morena vem ver, que noite tão linda, a lua vem surgindo.
lembrar